usuários de Android. Bom dia, meus amigos, mais uma vez, alunos do 9º ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar aqui a nossa revisão agora de Geografia. Já vimos a nossa revisão de Ética. Vamos aqui, nossa revisão de Geografia. O nosso assunto da prova vai cair o capítulo 3, falando sobre a Europa. Também o capítulo 4, que fala sobre a população europeia. A Europa, gente, é uma península, é um continente, é uma península localizada na realidade na região euroasiática, porque ela é uma extensão do continente asiático, onde faz parte de um bloco ainda maior, denominado um continente euro-afro-asiático, uma vez que a separação entre a África e a Ásia foi a criação do Canal de Suez, porque antigamente eram todos juntos, tanto a Europa, a Ásia e a África, e com a construção do Canal de Suez acabou separando justamente a Europa da África, E aí, consequentemente, virou o continente, considerado uma península asiática, o continente europeu. Em virtude de suas características históricas, sociais, políticas, a Europa apresenta profundas diferenças entre o bloco de terras da Eurásia, constituído-se, portanto, em um continente singular. Teoricamente, os montes Urais e a Cordilheira do Cáucaso, os mares Negros e Cáspio foram estabelecidos como limites físicos de separação entre os continentes europeu e o asiático, como vemos no mapa, A gente tem um mapa aqui e aí você tem os limites entre esses territórios, entre a Europa e a Ásia, ok? O Canal de Suez, como eu falei anteriormente, ele foi inaugurado no dia 17 de novembro de 1869, localizado no Egito, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. O Canal de Suez trouxe um significado benéfico, à navegação mundial. Graças a ele, as embarcações europeias encurtaram o percurso e chegam até a Ásia sem necessidade de navegar nas costas ocidental africana. Somente passando pelo Canal de Suez, atravessa o Mar Mediterrâneo até chegar ao continente asiático. E aí foi, na realidade, uma obra extremamente boa, economicamente falando e estrategicamente falando. Assim como o Canal do Panamá, aqui na América Central, também eu tive essa construção que facilitava o escoamento dos Estados Unidos, do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, assim também de alguns países da Europa para o lado oeste do continente americano. E aí você teve uma facilidade maior de navegabilidade. Essas diferenças humanas que distinguem a Europa do restante da Eurásia são resultados de um longo processo de construção histórica que remota a antiguidade clássica greco-romana. Roma, herdeira da cultura grega, foi responsável por dar início ao processo da união política do continente e, junto ao cristianismo católico, foi responsável por construir um sentimento de unidade entre os povos da península que sobreviveu ao mesmo com o fragmento do feudalismo. Porque o feudalismo ele chegou ao fim devido ao processo de desenvolvimento da economia e extinguir-se totalmente a partir do processo de revolução industrial, onde as pessoas se tornaram assalariadas, e passaram a trabalhar recebendo capital ou dinheiro, que até então no processo do feudalismo não existia o dinheiro, as relações comerciais eram feitas através da troca de produtos. Contudo, essa unidade nunca foi homogênea. Conflitos e choques de interesse levaram a Europa a vivenciar cisões de leste a oeste, como a divisão entre o Ocidente católico e o Oriente ortodoxo, e posteriormente entre o capitalismo e o socialismo, onde o lado ocidental vivia sob o regime capitalista e o lado oriental, ou leste europeu, vivia sob o regime socialista, que era liderado pela então
União Soviética na época, né, hoje é a Rússia, né, e o lado capitalista é liderado pelos Estados Unidos, né, que é a chamada bipolarização, ou simplesmente Guerra Fria, reproduzindo a mesma divisão espacial entre o norte posteriormente industrial e o sul católico rural e atrasado. A Europa, berço da modernidade, da ciência e do pensamento progressista, foi protagonista do desenvolvimento das revoluções de todos os campos sociais. O renascimento artístico-cultural colocou o ser humano em razão no centro do universo, que era chamado o ser humano como o principal ser, né, pensando no universo. O iluminismo lançou as bases do Estado-nação na modernidade, e na sequência as revoluções gloriosas da Inglaterra e da França lançaram as bases do industrialismo e do liberalismo, que posteriormente espalhava-se pelo planeta, dando novo fiel, um novo fiéis de desenvolvimento econômico para o mundo, a partir dessa grande revolução industrial, promovendo assim um processo de urbanização não só da Europa, mas de todos os países do mundo. O iluminismo foi um movimento de caráter cultural promovido pela elite europeia durante o século XVIII, conhecido também como o século das luzes. O movimento combatia o pensamento arbitrário da Igreja e do Estado, E a partir de então a Igreja começou a se curvar para o sistema mais, como é que eu posso dizer, mais tradicional, porque veja só, a interferência da Igreja era tão grande naquela época, que as pessoas que queriam mandar até no pensamento das pessoas. Por exemplo, Joana d'Arc, ela foi condenada à morte, queimada na fogueira, na Santa Inquisição, porque ia de encontro aos princípios da Igreja, e ela é considerada uma bruxa, naquela época. Então, a Igreja Católica, por exemplo, tinha o seu próprio mapa mundi, que mostrava que a Terra boiava sobre uma tigela de água e os ventos eram soprados por anjos. E quem quiser que fosse de encontro aos ideais da Igreja, que as coisas complicavam totalmente. Deus era considerado o centro do universo, era a teoria teocentrista, da Igreja Católica. Então, muito se mudou, a partir do processo iluminismo e esse pensamento fechado que a Igreja Católica se tinha naquela época. Eu sou uma pessoa católica, mas também eu não procuro também querer tapar o sol com a peneira. A gente tem que falar o que é certo. Eu sou o cara que falo e reposto o que é certo. Jamais eu quero acreditar nas coisas erradas e defender o que é errado. Eu procuro sempre defender o que é certo. Eu sou pelo certo. O errado é errado, a gente tem que botar de lado e defender o que é certo. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, em meados do século XVIII. O evento é considerado um marco transformador da sociedade mundial. Foi o fiel da balança que promoveu o desenvolvimento da economia mundial. A primeira fonte de energia utilizada foi o carvão mineral, e a burguesia, juntamente com o proletariado, surgiram com novas classes sociais. A natureza da Europa é modificada profundamente com o passar dos tempos, devido ao processo de crescimento industrial, Com a área territorial bastante modesta, com cerca de 10,3 milhões de quilômetros quadrados, o continente europeu apresenta-se numa natureza bastante alterada, em virtude do processo de desenvolvimento econômico e da explosão do meio físico iniciado à Revolução Industrial no século XVIII. A produção do espaço europeu foi facilitada pelas características da geografia litorânea, que propiciou o intercâmbio comercial e seu entorno com os outros continentes, principalmente a África e a Ásia, devido ao recorte de suas costas, onde se multiplicaram istmos, penínsulas, canais e baías, os quais são banhados por um número significativo de mares, além do Oceano Glacial Ártico e o Atlântico. Principais penínsulas do continente europeu. O próprio continente europeu é considerado uma península. Chamado de península, uma extensão de terra
que avança em direção ao mar, é um elemento geográfico abundante no litoral europeu e serviu de porto e de áreas de povoamento onde partiram grupos de navegações com diferentes interesses, principalmente no período de colonização, que deu início a grandes países, a grandes continentes, como é o caso do Brasil, que foi colonizado pelos portugueses. Portugal foi, a Europa foi o berço da colonização mundial. No extremo norte do continente está situada a Península Escandinava, constituída atualmente pela Suécia, Noruega e Finlândia. Foi dessa região que os vikings surgiram, povos conquistadores e comerciantes lançaram-se ao mar em busca de aventuras e glórias. Um dos principais pontos onde os vikings apontaram foi a Península Julândia, onde hoje é a Dinamarca, localizado no país de mesmo nome, em fragmento territorial na Alemanha. Ao sul do continente, localiza a Península Itálica, em que encontra-se as cidades e estados de Gênova e Veneza, de onde partiram diversos navios, povoamentos e um intenso intercâmbio comercial com o Oriente. Também ao sul está a Península Balcânica, importante elo entre o Oriente e o Ocidente. Para nós brasileiros, a Península Europeia mais importante do povo em vista ao histórico é a Península Ibérica, que foi lá que partiram os portugueses e espanhóis que vieram promover o processo das grandes navegações e colonizar o nosso território. Pois a partir da Península Ibérica, partiram os conquistadores portugueses, utilizavam junto os espanhóis para interligar vastas regiões do planeta a partir das grandes navegações. Mares, oceanos e ilhas, que é uma região completa e coberta por mares, oceanos e ilhas, é o caso do continente europeu. É banhada pelo Mar Negro, Cáspio, Mediterrâneo, entre o sudeste e o sul do continente, pelos mares do norte, Báltico, ao norte pelo Oceano Atlântico e a leste, quase todos interligados por canais estreitos. As águas salgadas que contornam a Península Europeia foram, ao longo da história, vendo ligação entre diversos povos que habitavam e que também utilizavam como fonte de desenvolvimento a partir da pesca e do comércio e, mais recentemente, a produção de energia. Historicamente ligada aos mares e oceanos que circundam a população europeia, produzindo várias cidades portuárias e industriais, que foram bastante importantes para o crescimento econômico do continente. Alguns dos exemplos significados de como os mares e oceanos foram fundamentais no desenvolvimento continental são as cidades de Lisboa, em Portugal, Roterdã e Antuérpia, nos Países Baixos, Helsinki e Finlândia, Helsinki na Finlândia, Gênova na Itália, não menos importante para o desenvolvimento regional do que as áreas continentais de inúmeras ilhas, serviram como ponto estratégico para a interligação econômica e cultural da Europa. Muitas dessas ilhas, alguns arquipélagos atualmente são países independentes, como por exemplo a Islândia, Chipre, Malta, Irlanda, além dos arquipélagos da Grã-Bretanha, constituíram a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, muitas dessas ilhas acabaram se tornando país devido ao processo de crescimento urbanístico e acumulação populacional, que se tornaram independentes com o passar do tempo. Outras ilhas fazem parte do território de alguns países, por exemplo, Sicília, Sardenha, que fazem parte da Itália, Creta, incluída no Estado grego, Córcegas, no território francês, arquipélago de Açores, pertencente a Portugal, as ilhas do Canal da Mancha fazem parte do Reino Unido, e as ilhas de Canárias e as Baleares são de domínio da Espanha. Vamos falar agora um pouco sobre o relevo modificado e geografia superutilizada do continente europeu. Do ponto mais alto da Europa encontra-se o Monte Elbrus, na Rússia, cuja sua altitude é de 5.642 metros. O Monte Elbrus está bem próximo à Ásia e foi um dia um gigantesco vulcão que dominou a região por milhões de anos.
Hoje o vulcão está extinto, não causa perigo, mas a montanha majestosa formada a partir da erosão e do extinto extravulcão reina como um ponto culminante no velho continente. Localizado no Cáucaso, que é considerado um ponto divisório entre a Ásia e a Europa, o Monte Elbrus está longe de alcançar a mais alta montanha do mundo, que é o Everest, mas sua imponência marca as paisagens russas mais ao ocidente do território. No espaço europeu predominam as planícies localizadas amplamente na região centro-oriental. Suas médias altimétricas não superam 200 metros, por isso que é considerado uma planície, né? Sua superfície é cortada por diversos rios, transborda, contribui para tornar extremamente fértil o solo dessa região pouco assentada, é considerado um solo aluvional devido à grande umidade, que é muito bom para o desenvolvimento da agricultura e também da pecuária, que é bastante produtiva, onde se distribui para todo o território europeu. Nessa área, os rios como o Danúbio são importantes e intensamente navegados, servindo como elo de comunicação e circulação de pessoas e mercadorias. Além do rio, esse rio nasce na Alemanha e percorre 2.860 km até desembocar no Mar Negro. Seu percurso inclui o território de 8 países banhando 4 capitais, como Viena, na Áustria, Budapeste, na Hungria, Bratislava, na Eslováquia e Belgrado, na Sérvia. O rio Danúbio é a principal via de ligação entre a porção central da Europa e os portos localizados no Mar Negro, onde as embarcações deslocam-se para o Mar Mediterrâneo. Na porção mediterrânea, localização ao sul, encontra-se algumas das regiões mais elevadas do continente europeu, uma série de montanhas como os Pirineus e os Alpes, os Carpatos e o Cáucaso. Nessa região surgem importantes como o Ródano, que nasce no Alpes suíços e desemboca no litoral mediterrâneo na França. Sendo de difícil navegação esse rio, o Ródano, o seu leito estabilizado a partir de 1948, quando o governo francês iniciou a construção de uma série de barragens e canais com o intuito de facilitar a navegação e gerar eletricidade, fazendo com que o Ródano seja atualmente a ligação entre várias cidades francesas e de portos como de Marselha e 7 ligações, Marselha e 7 na França, além dos de Gênova na Itália e Barcelona na Espanha. Ao sul das imponentes áreas montanhosas, encontramos as regiões bastante elevadas, dominadas como montanhas mediterrâneas. Dentre elas, podemos destacar os Montes Apeninos, na Itália, os Alpes Dináricos e os Balcãs, que se estendem sobre territórios da Albânia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia e Grécia. Essas áreas essas áreas elevadas são o local do nascimento do Rio Pó, na Itália, eixo de circulação da região das industrializadas do país. Fato que torna suas águas poluídas principalmente com detritos industriais, por elas passar por regiões extremamente urbanizadas que despejam detritos industriais e acabam proliferando um alto nível de poluição e, consequentemente, diminuindo a piscicosidade da região. Na porção norte da Europa, as altitudes relativamente baixas possibilitam uma hidrografia abundante, com rios de pouca inclinação e amplamente utilizado para navegação de energia e circulação de mercadorias, pessoas e serviços. Nessa região, podemos chegar ao rio Reno, que nasce nos Alpes da Suíça, deságua no Mar do Norte. Esse rio é fronteira entre a França e a Alemanha e atravessa as áreas mais densamente povoadas na Europa, e por isso também é um rio extremamente poluído, né?
que se faz um processo de despoluição na região, não é? Também já serve como gerador de eletricidade e via de circulação de matéria-prima e mercadorias para áreas que foram berço da Revolução Industrial naqueles dois países. Outro rio importante da Europa são o rio Tâmisa, que corta Londres, na Inglaterra, e o rio Sena, não é? Que banha Paris, na França, esse território, onde teve início o industrialismo, passaram por vários anos contaminados por detritos industriais. No entanto, no final do século XX, passou-se pelo processo de descontaminação. Hoje o rio Sena é um rio totalmente despoluído, que inclusive serve até para a prática de esporte e o banho na região. O rio Volga é o mais extenso rio da Europa. Ele nasce no planalto de Valdai, na Rússia, e depois de percorrer 3.690 quilômetros, sendo a maior parte desse rio navegável, é utilizado para a geração de energia. Neste mesmo, em suas águas, congela durante os meses de inverno e deságua no Mar Cáspio. Vejam aí que muitos rios têm um potencial de produção de energia, porém, a fonte de energia mais utilizada na Europa não é a hidrelétrica. A principal fonte de energia utilizada na Europa é o carvão mineral, né? Depois vem a energia nuclear. E, por fim, eu tenho a energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica, o país que mais produz no mundo é o Brasil, devido à grande quantidade de rios existentes aqui no Brasil, e os rios aqui que temos a Rio de Planaltos, né? Rios muito importantes e bom para a produção de energia. Falar agora sobre as relações climatobotânicas na Europa, né? A vegetação, o clima existente na Europa. Localizado entre o Trópico de Câncer ao sul e o Polo Norte no continente europeu, abriga ambientes onde o predomínio de climas frios são amenos, que juntamente a outros elementos naturais desenvolveram formações vegetais com baixa diversidade de espécies. Entretanto, esses ambientes são intensamente explorados pelo turismo, o que atualmente atrai 500 milhões de pessoas, que contribui significativamente para o PIB, que é o Produto Interno Bruto da Europa, né, de alguns países principalmente. Né, e além da profunda utilização de recursos vegetais e minerais ao longo do processo de industrialização e urbanização iniciado, na realidade, no processo de Revolução Industrial. O norte da Europa abrange a Península Escandinávia e o norte da Rússia. Essa região predomina o clima polar, né, onde os invernos são longos, temperaturas abaixo de zero durante aproximadamente 9 meses do ano. O solo é recoberto por uma grossa camada de neve, juntamente as baixas temperaturas e umidade limita-se ao desenvolvimento da diversidade vegetal e animal. A tundra, que é composta por líquens e musgos, é a principal formação vegetal encontrada na região polar da Europa, que surge no período de verão e serve como alimentos para os animais endêmicos da área, como são os casos dos alces. Quando eu digo animais endêmicos, são animais que só existem naquela região do mundo, naturalmente falando. Porque você pode encontrar alces no zoológico por aí, mas foi colocado pelo homem. Mas a endemia ela está relacionada aos animais ou vegetais que só existem em uma determinada região. Mais ao sul desse ambiente encontramos o clima subpolar. Ela atinge áreas da Noruega, Rússia e Suécia, onde as temperaturas baixas geralmente não ultrapassam 10 graus, mesmo nos curtos verões. Esse clima limita-se a produzir uma formação vegetal que mais sofreu depredação do continente europeu, que é a taiga ou floresta boreal, considerada a maior floresta do mundo, que não abrange apenas o continente europeu, mas também a América e também a Ásia. Ela é constituída apenas por pinheiros com folhas aciclo-foliadas, também chamada floresta conífera ou floresta de pinheiros, né? Com folhas aciclo-foliadas, e foi muito utilizadas para a fabricação de papel e celulose. Por isso sofreu um forte impacto ambiental essa floresta boreal, ou também chamada de taiga. Na porção central do continente europeu predomina o clima temperado continental, que em virtude da distância do litoral sofre com pouca influência da massa oceânica úmida. Estes fatores produziram um ambiente de baixa umidade com grande amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a maior
e a menor temperatura diária, não é? Tudo anual, causando verões quentes e invernos frios. Adapta esse ambiente, desenvolveu-se uma formação vegetal herbáceas composta por gramíneas ou capins, denominada de estepe, cujo solo é extremamente fértil, utilizado por diversas populações para a prática agropecuária, aumentando sim as fronteiras agrícolas e causando impacto ambiental no processo de retirada das estepes. A extremidade do oceano ou do continente europeu surge pela influência do Oceano Atlântico, a extremidade ocidental no caso. Climas temperados oceânicos e clima atingido pelas correntes marítimas quentes e a massa de ar úmida que se joga em direção ao continente. As chuvas são frequentes ao longo do ano e os verões e invernos são amenos. As características climáticas produzem formação vegetal como a florestas temperadas, formadas por árvores caducifólias caducas ou decíduas, que deixam a folhagem cair no período de outono e inverno, recuperando no período de verão e primavera, além de apresentar uma vegetação aciculifoliada também composta por pinheiros nessa região de floresta temperada, cujas as espécies de árvores são a castanheira, o carvalho e o pinheiro. Atualmente essa vegetação encontra-se intensamente devastada pela grande urbanização e pelo desenvolvimento industrial, sobrevivendo pelos parques de preservação florestal existentes na Europa. São as áreas de APP, Área de Preservação Permanente, e as APAs, Área de Preservação Ambiental. As áreas mais visitadas por turistas na Europa representam um clima predominantemente e completamente oposto: o frio da altitude, o alpino e o mediterrâneo. O clima alpino é encontrado nas regiões elevadas às altas cadeias de montanhas do continente, onde as temperaturas são muito baixas, a queda de neve é constante e o solo é recoberto por uma camada grossa de neve. Esse ambiente favorável à prática de esportes radicais, como alpinismo, equitação, e é encontrado nos Pirineus, na França e na Espanha, nos Balcãs da Bulgária e Macedônia, no Carpácio, na Romênia e Ucrânia, os Montes Urais na Rússia e nos Alpes suíços, na França, na Austrália, na Alemanha e na Itália. E por fim, um clima mediterrâneo que se espalha pelo sul da Europa, recebe forte influência do mar que lhe dá o nome, que é o mar Mediterrâneo, de massas de ar secas provenientes do deserto do Saara. Apresenta inverno ameno e úmido e verões quentes e secos, atraindo pessoas de diversas áreas do mundo, para suas belas praias e seus ambientes emoldurados pela vegetação mediterrânea, constituída por uma miscelânea arbustiva de árvores cujo principal exponente são os sombreiros de oliveiras, para a produção de azeites. Uma das áreas de grande produtividade de azeite é justamente essas áreas mediterrâneas da Europa. Ok, gente? Então, eu vou dar uma paradinha por aqui. Nossa revisão hoje foi um pouquinho curta, e aí, consequentemente, espero que vocês tenham gostado. Nossa prova está em cima disso aí. Semana que vem a gente volta com a aula normal, não é mais com revisão. E se Deus quiser, em breve, ainda este ano, voltaremos com nossas aulas presenciais na escola. Ok? Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia e Deus abençoe. Um excelente fim de semana. Um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso.